Você já deve ter ouvido falar um ditado popular que diz assim: quem avisa, amigo é. O profeta Joel, ele era esse amigo de Deus que vinha avisar o povo sobre a salvação. E eu trouxe aqui nesse vídeo 7 pontos cruciais que, se você aplicar na sua vida hoje, com certeza você não será a mesma pessoa. Você recentemente ouviu sobre um alerta que foi emitido para vários celulares em algumas partes do Brasil. Esse alerta assustou muitas pessoas. Outra situação que também foi terrível e aconteceu nesses últimos tempos foi sobre um terremoto na Venezuela, que destruiu muitos prédios, muitas pessoas desabrigadas, desaparecidas. Infelizmente, não houve alerta sobre esse terremoto e as pessoas foram pegas de surpresa. Mas o que você pode pensar sobre o profeta Joel quando ele anunciava o povo sobre o arrependimento? Tem um versículo muito importante no livro de Joel, capítulo 2, no versículo 13, que diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ele alertava o povo sobre o arrependimento, sobre a volta do Senhor Jesus. Então ele estava ali servindo como um alerta. Se você recebesse um alerta hoje, você provavelmente ia se preparar. Como você pode estar acompanhando nos noticiários sobre os cientistas, meteorologistas, falando sobre o El Niño que está para vir. Aí já está começando a mostrar alguns sinais. Esse alerta está sendo divulgado e algumas pessoas estão se preparando, outras nem tanto, não estão nem aí. Será que alguns governantes dos municípios, dos estados e do Brasil estão preocupados com esse alerta sobre o El Niño? Será que as pessoas que moram em locais de riscos estão aí já se precavendo, estão com medo? Como que será que está a situação? É um alerta. Os meteorologistas, cientistas estão alertando sobre esse perigo aí, sobre o El Niño. E o profeta Joel, como eu venho dizendo, ele alertava sobre o arrependimento. Você já foi alertado sobre alguma coisa? Você deu ouvidos a esse alerta ou você simplesmente ignorou, achou que a pessoa não precisava se meter na sua vida e deixou passar? Teve consequências do seu erro ou a sua negligência em se preparar para algo que foi alertado? Vamos aproveitar esse livro de Joel, capítulo 2, e se você tiver um tempo, uma oportunidade, leia ele inteiro. Eu vou citar aqui 7 pontos importantes. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é sobre quando ouvimos todas as vozes, perdemos a direção. A nossa geração hoje, ela tem muita informação, ela tem muitos assuntos a ser desenvolvidos, tem muito entretenimento, internet, Instagram, YouTube, Netflix, TV, jogos e por aí vai. São muitas distrações. Além dessas distrações digitais, existem também as distrações do dia a dia, do cotidiano, dos afazeres domésticos, dos afazeres do trabalho, da empresa, enfim. E são muitas vozes, são muitas pessoas falando, cada um com a sua opinião. E quando a gente ouve a voz errada, a gente acaba perdendo a direção. A primeira decisão que precisamos tomar é aprender a silenciar o que nos afasta da presença de Deus. Haja aí com um pouquinho de reflexão para você pensar
O que está te distanciando da presença de Deus? O que está te distraindo? O que você está passando muito tempo fazendo e te distanciando da principal voz, que é a voz de Deus? O segundo ponto é: Deus continua chamando pessoas para voltar. A mensagem de Joel capítulo 2 mostra que Deus continua fazendo convite. Deus ele continua alertando. E esse alerta chega de várias maneiras. Hoje o evangelho está sendo pregado de várias formas. Esse momento que você está ouvindo está sendo alertado, está sendo pregado o evangelho para você. E o que você tem feito com tantas informações, com tantos convites que Deus tem feito, tem te alertado? O terceiro ponto é que a vida é mais frágil do que nós imaginamos. Todos nós fazemos planos para amanhã. Por exemplo, eu planejei fazer esse vídeo. Você pode estar planejando várias coisas para hoje, para amanhã, mas a pergunta é: a gente nunca sabe como serão os próximos segundos, próximos minutos. Por exemplo, as pessoas do terremoto do país que houve, né, da Venezuela, algumas estavam festejando no momento do terremoto. Jamais passou pela cabeça delas que elas sofreriam esse terrível terremoto. O quarto ponto é que Deus ele não procura aparência religiosa. Uma das mensagens mais importantes do livro de Joel é quando ele fala: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus ele não está procurando uma mulher perfeita, um homem perfeito. Ele procura pessoas sinceras. Uma mulher que reconhece as suas falhas, um homem que reconhece as suas falhas, que deixa o orgulho, que admite que precisa recomeçar. A verdadeira transformação, ela começa no coração. E o quinto ponto é que a culpa não transforma. O arrependimento, sim. Quando uma pessoa sofre as consequências de seu erro, aparentemente ela pode achar, se sentir arrependida, mas o fato de estar tendo consequências dos seus erros não significa arrependimento. Mas o arrependimento sim transforma quando a pessoa reconhece que aquela atitude que ela fez trouxe consequências ruins para ela, para outras pessoas, ou até mesmo essas consequências vão vir futuramente, mas ela sabe que ela errou e aí ela não comete mais esses erros. Isso sim é arrependimento, ela se sente triste, entristecida porque cometeu um erro e aí ela se arrepende, ela não quer mais, nunca mais praticar esses erros. Não basta lamentar o que aconteceu, é preciso permitir que Deus transforme o que estamos nos tornando. O sexto ponto é: o mundo oferece distrações. Deus ele oferece propósitos. Geralmente trazendo para o campo da mulher, ela vive ocupada cuidando da casa, do trabalho. Muitas têm 2 empregos, ainda tem filho para criar, estuda, trabalha. Ela é uma verdadeira guerreira. Tem muitas responsabilidades, mas existe um risco silencioso por trás de tantas atividades, tantas responsabilidades. Estar tão ocupada que não sobra tempo para Deus. Muitas das vezes a gente está ocupada até mesmo servindo a Deus, mas não tem tempo para se encher de Deus. Não tem tempo para ouvir a palavra, para sentar, meditar, orar, buscar a presença de Deus. Não consegue, porque ela está muito ocupada, ela tem muitos afazeres. Ela está como Marta. Jesus foi até a casa dela, de Marta e Maria, ela escolheu a melhor parte, se sentar aos pés de Jesus. Marta se escolheu servir, mas ela não estava errada em servir. Ela queria fazer, ela queria agradar ao Senhor Jesus, por isso que ela estava servindo.
mas ela precisava parar um pouquinho do serviço dela e sentar ali e ouvir Jesus. Será que você está tendo esse tempo de parar e ouvir Jesus? Mas o sétimo ponto é: ainda existe tempo para recomeçar. Talvez você pense: eu já errei demais, Deus não pode me aceitar, mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Enquanto existe vida, existe oportunidade de arrependimento. Quantos Joéis têm se apresentado para você? Talvez um Joel chegou para você hoje e falou algo, te alertou de alguma coisa que você pode estar fazendo de errado. Ou um familiar seu te alertou, mas você não quis dar ouvido, ainda não dá ouvido, não dá crédito. Ou você recebeu uma pregação na sua igreja e ainda assim você ainda persiste em algo que você sabe que você precisa mudar, uma atitude que você precisa mudar. Exatamente. Enquanto você está assistindo esse vídeo, enquanto tem ar nos seus pulmões, você tem chance de arrependimento e de se converter, se voltar para Deus. Então, desculpe. Então, qual a voz que você tem ouvido? Qual será a voz que você está dando ouvido? Está dando ouvido à voz do medo, da culpa, da ansiedade. A ansiedade é um mal que está assustadoramente, não sei se essa palavra certa, me perdoa, mas está tomando a conta de muitas pessoas, até mesmo dos servos de Deus. A ansiedade está sendo o mal do século, porque as pessoas, elas estão muito ocupadas, as pessoas, elas estão com muitas informações, muitos afazeres, e elas não estão fazendo como Maria. Muitas até fazem, mas a preocupação excessiva está causando ansiedade. E aí, essa ansiedade não está permitindo que você use a sua fé de confiar. E muitas das vezes a ansiedade, ela é a falta de, de confiança em Deus. E espero que esse vídeo, esse pequeno vídeo, te faça refletir e que você possa dar ouvido à mensagem que você tem ouvido sobre arrependimento, sobre salvação, sobre voltar para Deus. E que você escolha ouvir o alerta da salvação. Que você escolha ouvir o alerta que Jesus pode voltar a qualquer momento para você, não necessariamente para o mundo inteiro, mas para você, porque amanhã a gente não sabe do próximo segundo, próximos minutos, os nossos planos que a gente faz para daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, um mês, não sabemos. Então, que você possa ter esse coração sensível e ouvir esse alerta da salvação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém. Tenho certeza que vai chegar no coração dessa pessoa.